Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguir nosso estudo do livro editado pela Anamed, Modo de Entender, uma nova forma de viver. E hoje, iniciando a lição número 5, que chama A Mochila Imperceptível. E o título já nos dá muitas dicas do que ele vai comentar, né? Que se é uma mochila imperceptível, é algo que eu não consigo perceber, é algo que eu não consigo ver. Então, estou carregando essa mochila, mas não tenho conhecimento. Não sei o que tá acontecendo lá atrás, né? Estou só carregando, mas nem percebi. E aí ele vem com uma citação de Lucas que fala o seguinte: pois não há nada de oculto que não se torne manifesto e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Como dizer, né? Mesmo que para a gente seja algo imperceptível, né? O que a gente não consegue visualizar, o que a gente não consegue se perceber, necessariamente isso vai vir à tona em algum momento para que a gente possa olhar. Cantos ensombreados, salas nubladas, sótãos escuros, porões enegrecidos podem ser excelentes metáforas para entendermos os departamentos íntimos da nossa casa mental, do nosso lado sombrio. Todos temos aspectos escuros, dissimulados, reprimidos, ignorados. Já é de uma humanidade muito grande quando ele coloca ali, né? Todos temos aspectos escuros. Né? Estar encarnado nesse plano é ter essa dualidade dentro de nós, né? E aí o desafio é fazer com que esse lado mais positivo, já mais lapidado dentro de nós, possa se mostrar com mais frequência do que esse lado obscuro. Mas entenda, não é negar, ou não é reprimir, ou não é não querer ver esse nosso lado obscuro, né? Precisa, faz parte do nosso processo evolutivo, que a gente vai fazer essa limpeza no nosso sótão, vez ou outra, que a gente vai é, ver essa mochila que a gente está carregando e olhar, deixa eu ver o que tem aqui dentro, deixa eu ver que de fato eu sou. Por mais dolorido que seja, porque é dolorido, é incômodo mesmo. Disse o Dr. Carl Jung: todo homem tem uma sombra, e quanto menos ela se incorporar à sua vida consciente, mais escura e densa ela será. É tudo aquilo que eu não quero ver, não é? Quanto mais eu rejeito, quanto mais eu desvio o olhar, quanto mais eu não quero ver o que vai acontecer, essa sombra vai se tornando mais densa, mais escura, porque a vida quer que isso tudo venha à tona para que a gente ressignifique, né? E essa é a questão da vida, a gente olhar com verdade, olhar com compaixão, né, os nossos defeitos, olhar com humanidade, falar, tenho sim muitos defeitos, preciso lapidar, inclusive, é por isso que eu estou aqui, né, para que esse meu lado luz venha à tona com mais frequência, mas para que o meu lado escuro seja corrigido, né, seja reparado, como esse diamante bruto que precisa, sim, ser lapidado. E que, se não for nessa vida, será em tantas outras, né? Nisso que a gente comenta do paradigma da reencarnação. Então, por que a gente está aqui encarnado? Para que a gente olhe, né? Doída demais, da vergonha, não é? Ver essa nossa imperfeição, às vezes, muito escancarada e algo imperceptível para a gente. Mas nesse primeiro incômodo, passado esses primeiros inconvenientes, essa dor inicial, é paz que a gente ganha, é bem-estar de saber que a gente está ali dando o nosso melhor e caminhando pela estrada sem fim, né, dessa melhoria, dessa evolução, e que esse é o nosso papel, gente. Desse modo, ela forma uma trave consciente que frustra as nossas melhores intenções. É aquele típico autossabotagem, né? Eu faço as coisas, não sei o que que eu faço. E a minha vida continua, às vezes, num estado muito ruim, né? Poderia estar vivendo muito melhor, né? Se me propusesse a olhar o que eu sinto, a olhar as minhas emoções, a identificar os meus pensamentos, poderia estar levando uma vida muito melhor. E disse em outra ocasião, ainda Paulo, aquilo que não fazemos aflorar a consciência oferece em nossas vidas como destino. E que bonito, porque é isso mesmo, né? É como se a gente viesse, e eu gosto muito desse exemplo, com um cartãozinho cifrado, ou seja, eu tenho uma série de imperfeições, né? Eu tenho uma série de questões ali para lapidar. E é como se a vida falasse, bom, tipo, ela precisa, por exemplo, de consciência, eu vou trazer ocasiões para que isso seja estimulado dentro dela, para que ela possa consertar, para que ela possa se lapidando, né? Por exemplo. Então, é como se durante a minha vida toda eu viesse com essa série de circunstâncias, com essa série de pessoas que vêm à minha vida para que eu possa lapidar isso. Então, entende? A gente vem com esse cartão bem cifrado. Até para que esse nosso lado mais obscuro, esse nosso lado ainda inconsciente para nós, possa vir à tona. Que se dependesse da gente pegar a mochila e falar, hoje eu vou fazer uma super faxina aqui, vou fazer uma faxina no meu sótão, vou fazer uma faxina aqui na minha mochila,
muito pouco de nós, né, faz isso. Então, observar é a vida mesmo tramando para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E se a gente não olha, se a gente não entende esse sentido profundo da vida que quer nos levar além, né, que quer nos lapidar, as coisas ficam muito duras, ficam muito difíceis. E mais, a gente acha que não tem culpa nenhuma, ou seja, essas pessoas estão entrando na minha vida, essas circunstâncias estão acontecendo e não tem nada a ver, não tenho culpa de nada. E se não tenho culpa de nada, vou achar que isso é destino. Tem que ser assim mesmo, tem que ser assim. Ou pode, ou isso está me pedindo uma postura mais ativa, no sentido de eu mudar a minha reação, até para que isso não aconteça mais. E é interessante essa beleza da vida que muitas circunstâncias que eram então repetitivas, que era quase como a vida te chamando assim, olha, olha para isso, se está se repetindo tem um porquê, vamos tentar para isso mudar, né? Deixa de acontecer. Se a gente integra um pouco mais isso dentro de nós, reconhece, poxa, eu sou impaciente. Isso já, isso já não tem mais o peso que tinha antes, né? E aí eu posso, então, passar dessa dor inicial, vivenciar todas essas circunstâncias com mais leveza e mais depois fazendo com que isso desapareça da nossa vida. Então, bom, por enquanto parece que por aqui eu consegui passar por essa prova. Ou não, estou passando pela sua prova pela 10ª vez, deixa eu ver agora o que que está me pedindo para fazer diferente, o que que eu já consigo fazer diferente, né? Se tomarmos consciência exata de tudo aquilo que está dentro de nós, encontraremos salvação e bem-estar. No entanto, se desconhecermos e não expressarmos o que está em nossa intimidade, então encontraremos destruição e insanidade. E é tão interessante isso, né? Porque é isso, passado esse primeiro momento de dor, de desconforto inicial, que é se ver imperfeito, que é se ver ter, às vezes, defeitos graves, né? Imperfeições mesmo da nossa alma. Passado esse desconforto inicial, se eu sei me lapidar, se eu sei crescer a partir disso, se eu sei me modificar, qual é a consequência? Salvação e bem-estar. Essa sensação de que estou dando o meu melhor, de que cresci um pouquinho com isso tudo, e olha que bacana que eu estou me tornando, né? É um pouco se apaixonar pelo processo, né, dessa vida que está tramando sempre para que você possa ser melhor. E pelo contrário, né? Quando a gente não quer reparar, quando a gente não quer ver, quando a gente sequer que é observar aquilo que nós somos, ali, esse lado mais obscuro, então encontraremos destruição e insanidade. Sabe por quê, gente? Os nossos defeitos, eles ferem com certeza as outras pessoas, mas eles nos ferem ainda mais, nós mesmos, profundamente. Tornam a nossa vida muito mais pesada. Ontem eu estava no trânsito e um senhor muito estressado ficou insistentemente buzinando, você viu ali que ele ficou atormentado mesmo, né? E pedi desculpas, né? E continuei a minha jornada tranquila. E passou uns 3 minutos, ele fez a mesma coisa com outra pessoa. Ou seja, alterou emocionalmente, fisicamente, né? Os batimentos cardíacos, seja as suas próprias emoções, por uma coisa às vezes pequena, né? Mas entendi profundamente, porque já fui também, né? Ainda sou uma pessoa impaciente que está ali lidando, que está ali tentando dar o seu melhor todos os dias. Mas entende que você já não sente mais raiva do outro, você sente piedade, porque você sabe o tanto de coisa que ele vai ter que passar e as dores que ele vai sentir, né? E os rastros que ele está deixando na vida de destruição. Eu pensei, poxa, às vezes a gente pessoaliza, né? E que besteira, porque muito provavelmente não fez só isso comigo, não fez com outro rapaz, fez isso com tantos outros, né? E deixou esse rastro, assim, ruim para ele mesmo. Além de se alterar muito, né, gente? E aí é ter piedade, né? Porque é isso, a beleza de quando a gente consegue identificar defeitos em nós, é que a gente tem uma piedade com o outro, de, poxa, eu sei o quanto isso é difícil, eu sei que ele vai passar aí por uns maus bocados até se perceber, ou se tentar crescer ou tentar mudar a partir disso, né? E pelo contrário, a gente percebe no fenômeno que a gente sempre chama de projeção, né? Que a gente comenta muito aqui, é que aquilo que mais nos dói, aquilo que a gente tem assim, uma certa raiva, um incômodo, que não gosta de ver alguma coisa no outro, é aquilo que a gente fala, né? Doeu, leva para casa o que é teu, né? Se incomodou, se doeu, leva para casa o que é teu. Ou seja, tem alguma coisa ali naquele comportamento da pessoa que diz respeito a você. Muito provavelmente você tem alguma coisa desse modo também. Então a gente se irrita um pouco mais, sabe? Eu perceber esse defeito no outro. E que bonito, porque os outros são quase os nossos espelhos, né? Nessa dificuldade que a gente tem de perceber esse nosso lado obscuro. As pessoas funcionam quase como um espelho mesmo. Então, aquilo que eu me incomodo muito no outro, vamos passar um tempinho ali, olhar, deixa eu ver. Porque é isso, a gente nem percebe que a gente
tem alguma coisa daquilo, a gente não consegue mudar, né? E é interessante que a vida vai trazendo e a gente vai se incomodando. E por que que eu estou me incomodando tanto com esse jeito dessa pessoa ou dessas pessoas? E aí a vida trazendo para que a gente possa se ver, né? E é interessante também, porque quando a gente ganha um pouco mais de consciência de quem nós somos, às vezes a gente vive num automatismo tão grande, numa inconsciência, às vezes assim, tão latente, né? Que de repente você fala assim, gente, mas essa minha atitude, esse meu comportamento nunca me incomodou. Por que que agora está me incomodando? Por que que agora está me doendo? Como se fosse assim, já não dá mais para você assim, para você ser assim, né? E aí você percebe, foi um pouco de ganho consciencial que eu tive, e é como se o meu coração, é como se a minha alma falasse assim, agora você já sabe fazer melhor, vamos fazer diferente, né? Então aquilo que de repente não incomodava, passa a doer demais. Porque é isso, dói nos outros, machuca os outros, mas, sobretudo, machuca profundamente a nossa alma, que quer o melhor para nós. Vamos continuar, né, gente? Na antiguidade, na Idade Média, os demônios serviam de bode expiatório para toda sorte de impulsos e emoções deploráveis do ser humano. A concepção medieval era simplista. Acreditava-se que todo e qualquer pensamento ou ação era proveniente dos agentes malignos, não se admitindo que as denominadas possessões pudessem ser também desordens ou desequilíbrios emocionais que surgiam da área mais escura e negada de nós mesmos, a nossa sombra pessoal. Então, na antiguidade, a gente via muitas essas concepções bem delimitadas de bem e de mal, né? E aí ele comenta aqui desses demônios, que a gente colocava quase como se fosse um bode expiatório, ai, tudo que é ruim é culpa dele, né? É culpa desse mal. E aí não se responsabilizava por nada, ou seja, quando tinha uma possessão, também não tinha a parte da pessoa, não, ó, eu tô aqui nesse processo, mas eu não tenho culpa, não. Foi essa pessoa que tá aqui tentando me irritar, essa pessoa que tá às vezes desencarnada e que tá fazendo algo comigo. Sem entender que existe sim essa parte, mas que também tem a lei da afinidade, né? Por que que eu me afinizei com essa pessoa? Por que que permiti essa influência negativa? Porque provavelmente os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações estão muito compatíveis, ou de algum modo eu me gosto disso até. Não no sentido de gostar, mas no sentido de que ainda estou nessa faixa vibratória, ainda vibro desse modo, e aí quanto mais eu me melhoro, quanto mais eu me elevo, quanto mais eu cresço, mais isso deixa de ter importância, e aí a gente desintoniza, porque já não está mais, na faixa vibratória ali, né? E fala da concepção medieval, né? Ou seja, de séculos atrás, mas hoje a gente vivencia isso, né? Hoje, sabendo desse mundo dos encarnados e dos desencarnados, né? Nesses processos de possessão, que já é uma obsessão, assim, muito grave, ou nas obsessões simples mesmo, a gente está sempre achando, é um inimigo do passado, sem perceber que pode até ser, né? Mas que tem essa lei da afinidade, ou seja, essa pessoa me foi colocada ali na vida também, e eu permiti de algum modo que ela atuasse, porque estou me afinizando, porque de algum modo não me reformei intimamente, não me melhorei como ser humano. Então, atraio ainda esse tipo de vibração, esse tipo de companhia, sabe? Então, não é entender que esse outro lado não existe, existe, né? Mas que também tem a nossa parcela de responsabilidade de fazer ali a nossa reforma íntima de forma intensa, se entendendo, se melhorando, vendo os nossos defeitos, e não só colocando a culpa nesse ser desencarnado, né? Então, hoje em dia, a gente ainda continua fazendo muito isso, sem ver a nossa responsabilidade no que parcela que eu tenho, o que, que eu ainda me deixo levar nesses pensamentos, né? E a gente vive numa inconsciência tão grande que tem aquela questão do livro dos espíritos, né? Se os espíritos, de fato, tem alguma influência na nossa vida, né? E os espíritos se respondem que sim, mais e muito mais do que a gente imagina, e em geral são eles que controlam a nossa vida. Mas veja bem, o que controla a nossa vida? Porque estamos completamente inconscientes da nossa vida interior, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, dos nossos efeitos, né? E aí sim a gente pode ser quase como essa marionete mesmo da vida. Mas veja, ainda assim a gente tem a nossa parcela de culpa e de contribuição, né? Não de culpa, de responsabilidade e de contribuição. Culpa não, responsabilidade, né? É frequente acreditarmos que existe somente a sombra da desvirtude, faces inaceitáveis da nossa personalidade que negamos e que nos causam embaraços. Esses são impulsos que não queremos mostrar ao mundo nem a nós mesmos. Entretanto, há também uma sombra de luz, um lugar onde
enterramos a nossa autenticidade, os nossos potenciais, as nossas aptidões inatas, a deuses embrionários dentro de cada um esperando o desenvolvimento. Olha que bonito. Deuses em potencial, né? Naquela frase clássica de Jesus, vós sois deuses, né? Esses deuses em potenciais mesmo. Então, se tem esse lado obscuro, que muitas vezes a gente faz questão de não ver, também tem esse lado luz, também tem esse lado autêntico, também tem essas qualidades. Também tem esses potenciais em germe, né, querendo vir, ou seja, tá ali a sementinha, precisando que eu cuide, que eu regue, que eu adube para que faça crescer. Então, nós também temos esse lado bonito ignorado, né? Onde quer que vamos, carregamos uma grande sacola escura, seja nos recantos bucólicos da natureza, seja nos campos hostis à luta humana, seja nas moradias comuns, nos lugares de mau aspecto, seja nas belas e suntuosas residências. Onde estivermos, ela estará conosco. Olha que interessante, né? Então, seja o rico, seja o pobre, independente da condição financeira, social, do país em que vive, as nossas sombras estarão ali nos acompanhando, né? As nossas dores estarão onde a gente estiver. Por isso a necessidade, né? Às vezes a gente quer mudar de cidade, quer mudar de país, quer mudar de emprego, quer mudar de tanta coisa, quando na verdade o que a gente deveria era, bom, deixa eu olhar para dentro de mim, fazer essas mudanças interiores no primeiro momento, e aí sim depois, quem sabe, fazer todas essas mudanças exteriores. Mas primeiro, né? Olhar essa angústia existencial que às vezes a gente sofre, que a gente acha que mudando de país, viajando, vai ser diferente. E aí a gente se carrega para onde a gente vai, seja o nosso lado mais luminoso, mas também o nosso lado escuro, né? Ou seja, a gente aqui tem que mudar, porque ao mudar, as visões vão ser diferentes. Então, independente de onde eu esteja, com quem eu esteja, as coisas já vão ficar um pouco mais fáceis, porque a gente está se olhando de um outro modo. Por analogia, a sombra é uma mochila que levamos nas costas e que quase nunca é vista claramente. Nela está tudo aquilo que não vemos e não admitimos em nós mesmos. Uma vez levada à luz da consciência, delas emergem as facetas ocultas. Olha que interessante, né? A sombra começa no mochila que a gente carrega, que a gente não quer ver, mas que está criando consequências na nossa vida, né? Uma vez levadas à luz da consciência, delas emergem as nossas facetas ocultas. E aquilo que a gente comenta, né? Uma vez visto, não tem como desver. Não tem como a gente não enxergar mais aquilo, né? E naquele momento, naquele ápice ali da dor de se perceber imperfeito, então a gente vai ali mudando, né? E se a gente não faz isso, é a consciência ali. Olha que isso não fez bem, não, podia ter feito diferente. Mas é o que? Essa coerência, né? Daquilo que eu já cresci como ser humano, poxa, deixa eu ser coerente no sentido de, deixa eu me comprometer a mudar isso que eu vi, que é, assim, que eu considero não adequado dentro de mim, né? As áreas sombrias da psique apenas são escuras quando dissimuladas e reprimidas. Quando retiradas do fundo do abismo do reino interior, encontramos suas funções latentes e seus valores não manifestados. Aí então ficamos integrados. Não há nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Então é isso, né, gente? Fazer vir à tona. É, há potenciais a serem desenvolvidos. E mesmo nessa faceta ali mais obscura, nossa, existe um ganho evolutivo muito grande quando a gente se compromete com essas mudanças, né? Então, é como esse diamante que precisa ser mesmo lapidado e que, ao ser lapidado, ao passar ali por uma forja, às vezes, muito dura, né? Você olha e fala, mas valeu o processo, porque olha que eu me transformei, olha como eu cresci diante disso, olha o pedacinho de degrau que eu consegui já subir, já é um ganho, então é bonito. Nós achamos que somos maus, no entanto, somos apenas ignorantes. Olha que interessante, né? Porque é isso, as pessoas, gente, são muito mais ignorantes do que más de verdade, né? Ignorantes no sentido de ignorar, ou seja, desconhecer. São, se desconhecem muito, né? Se a gente olha para nós mesmos, você fala, quanto de mim que eu sequer ignoro que existe, que vem à tona, e vez ou outra esses conteúdos surgem, né? E você fala, meu Deus, eu não imaginava que isso estava dentro de mim. Opa, né? Mas está. E é interessante isso, então, muito, muito menos de ver essas coisas com essa maldade, não, eu sou mal. Eu ignoro quem eu sou, ignoro esse defeito que eu tenho, mas em reconhecendo e vendo, deixa eu fazer a minha parte, né?
Nós achamos que temos um interior inadequado, no entanto, temos um jeito de ser único. Nós achamos que deveríamos ser perfeitos, no entanto, somos apenas seres em desenvolvimento espiritual. Isso é de uma humanidade, humildade tão grande, né? Eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, claro. Eu estou ali dando os passos, caminhando para que seja esse ser ideal que eu gostaria de ser, mas me reconheço profundamente imperfeita. E é então, me reconhecendo dessa forma, que eu posso ver ali onde que eu estou, para que então possa, nesse mapa mesmo existencial, bom, olha, eu estou aqui, não estou lá onde eu acho que eu estava, lá na frente, não, eu estou aqui. Mas se eu me esforçar continuamente, constantemente, eu vou chegar lá. E é isso que é o bonito, né? Essa humanidade, não sou perfeita. Tem uma história da mochila, quando eu li essa lição, me veio à mente, que ela fala que é como se a gente estivesse sempre numa fila indiana, os humanos em geral, ou seja, um atrás do outro ali, né? E cada um carregando a sua mochila. Mas aí, como em geral essa mochila está nas costas e a gente não tem ali muitos olhos, né, para ver, a gente só veria se ela estivesse ali perto, se a gente tirasse essa mochila para olhar. Como em geral a gente tem, não olha para isso, o que que a gente olha se a gente está numa fila indiana um atrás do outro? A gente olha os defeitos do outro, de quem está ali logo à nossa frente, né? Por quê? Porque a gente está visualizando a mochila dele inteira, assim como quem está atrás de mim também está vendo todos os meus defeitos. Eles estão ali muito perceptíveis, muito evidentes. E é interessante porque a gente, nesse movimento, a gente não tem muito uma consciência de qual é a nossa mochila, mas tem uma consciência profunda de qual é a mochila do outro, né? Que seriam esses defeitos, que seriam essas imperfeições, esse lado mais obscuro do outro, e que nos serve para que então a gente possa se ver, né? A gente vê muitos defeitos ali que para a gente, ok, a pessoa ainda vai passar ali por muitas dificuldades para conseguir se lapidar, mas tem outros que nos doem profundamente, tem outros que nos trazem raiva, e nesses em específico, que a gente se atente um pouco mais para entender é, por que que isso me causa tanto desconforto? Porque a gente não implica com todos os defeitos que as pessoas têm, a gente visualiza muito mais alguns, que em geral são aqueles que a gente tem, né? E é bem o que se fala, né? Se eu não consigo perceber, se eu não olho para dentro de mim e falo o que que esse defeito do outro está querendo me mostrar sobre mim, vai ser sempre algo que eu vou estar ali jogando para o outro, não, você é assim, mas e você? Será que você não é também, não? E essa humanidade assim, gigantesca, gente, porque é doído mesmo. Nós achamos que somos anormais, então somos apenas criaturas vivendo na humanidade da imperfeição humana. Olha que bonito, né? Deus não espera a perfeição de nós aqui nesse plano, mas espera que a gente dê passos ativos no sentido de ser melhor na perfeição. Muito difícil, né? Para nós ainda, quem sabe daqui muitas e muitas vidas nesse contínuo e evolucional, né? Tudo que é muito escondido um dia emerge abruptamente, pois não há nada de oculto que não se torne manifesto. Nosso lado sombrio, quando aceito, pode se corporificar em forma de liberdade, saúde e serenidade. Ah, esse processo de autoaceitação, de aceitação da vida e das pessoas é doído, mas profundamente libertador. É o que ele fala da nossa saúde, né? Saúde, liberdade e serenidade. Olha que interessante, né? Devemos viver como se fôssemos um livro aberto. Não queremos dizer com isso que precisamos viver escancarados para o mundo, mas que, se fechados, ficaremos impossibilitados de nos ver claramente. E aqui, viver como se fosse esse livro aberto, claro, como um livro cheio de páginas, a gente vê ali as nossas complexidades, né? A gente vê que ali há várias coisas envolvidas nesse processo, e sobretudo, como ele diz ali, a cada pessoa a gente tem que saber, né, o que mostrar, mas de ser verdadeiro mesmo. Mas, sobretudo, gente, para mim, esse ser um livro aberto é deixa eu abrir o livro da minha vida e eu mesmo me ler, porque é como ele fala ali, né? Precisamos, é, se fechados, ficaremos impossibilitados de nos vermos claramente. Então, se eu não tenho essa curiosidade, se eu não tenho essa vontade de conhecer o livro da minha vida, dessa vida e de tantas outras, né? Porque nós somos essa soma de tudo que nos aconteceu. Se eu não tenho essa curiosidade, essa boa vontade, não vou me entender. Eu sou um livro a ser lido também. E é se apaixonar por esse processo de que eu não sou quem eu gostaria, às vezes eu não estou onde eu gostaria também, mas é uma beleza incrível, há coisas a serem aprendidas nesse exato momento, no aqui e agora, em todas as situações que a gente vivencia, né? Então, até essa curiosidade.
o que que vem ali amanhã, mas sobretudo quem eu sou. E mesmo nesse meu lado ignorante, mesmo nesse meu lado imperfeito, deixa eu ver a beleza que tem, né, nisso, porque eu posso me lapidar, eu posso e eu tenho potencial de crescer. E já é uma beleza muito grande quando a gente se permite mesmo se olhar tal qual é e falar, meu Deus, é perceber grande parte dos problemas que eu vivo, quase todos, são frutos daquilo que eu penso, daquilo que eu sou, dos defeitos, das imperfeições que eu ainda tenho. Isso nos dá essa liberdade que ele comenta. Deus não quer que vivamos os anseios e os projetos de vida dos outros, e sim que concretizemos as nossas propostas e anseios existenciais. Nosso movimento interno, a inclinação natural, são os motivadores que nos incitam à realização pessoal. Então, olha que bonito, nesse meu livro, que é meu, não é de outra pessoa, tá ali todos os meus potenciais, tá ali todas as sementinhas que eu posso fazer florescer. Então, não se preocupar, deixa eu ver aqui a mochila do outro, deixa eu ler o livro que é o outro, né? Também, mas sobretudo, deixa eu olhar para mim, deixa eu ver o que, que o meu livro está falando para eu caminhar, para qual sentido existencial eu tenho que ir, para quais desafios eu tenho que enfrentar, quais são esses potenciais, esses talentos que eu tenho inato, mas que não desenvolvi. Vai ter essa curiosidade de, deixa eu parar de ler o livro dos outros, deixa eu ler o meu livro, né? Ver a minha mochila. Nosso movimento interno e a inclinação naturais são os motivadores que nos incitam à realização pessoal. E fora dessa nossa realização pessoal, não há felicidade, paz ou alegria de viver, né? O fato de negarmos a nós mesmos nos impede a liberdade de viver de forma legítima, sincera e verdadeira, né? Se eu estou sempre colocando, como a gente viu em algumas lições passadas, nessas máscaras, se eu não estou querendo me ver, se eu não estou querendo ver minha mochila, se eu não estou querendo me ler, a gente vai mesmo se moldando ao que o outro deseja, ao que a sociedade espera, aos talentos valorizados socialmente, né? E aí, por mais que a gente ache que esse pertencimento e esse reconhecimento vão nos trazer felicidade, não vão. Só aquele que vivencia de fato a sua existência, a sua busca, é de fato uma liberdade e uma felicidade muito grande, né? E que a gente possa se apropriar disso, dessa autenticidade, dessa liberdade, de sermos quem nós somos, né? O fato de negarmos a nós mesmos impede a liberdade de viver de forma legítima, sincera e verdadeira. Os aspectos internos que mais tememos podem ser o meio de acesso para a solução que estamos procurando, a ideia-chave para os nossos conflitos. Então, aquilo que a gente mais quer esconder, muitas vezes é a chave ali de acesso para a vida que a gente quer ter, para essa vida nova, para essa vida abundante, feliz, próspera, que a gente quer viver, que a gente quer ter, que a gente quer ter essa alegria de viver, né, gente? Então, muito obrigada por mais essa semana. Eu estou meio rouca, mas a gente faz o possível a partir dos limites que a gente tem no momento, não é? Mas muito obrigada por estarem por aqui e que possa ter sido de alguma utilidade, que a gente possa não só pensar sobre isso, mas aplicar também, tá bem? Um beijo para a semana, fiquem com Deus.